Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Condição Pós-Moderna, do David Harvey. Bem, o David Harvey é um autor recorrente aqui no canal, já é o terceiro vídeo que eu falo sobre ele. O primeiro foram os dois livros introdutórios aos livros do Capital do Marx. Então o primeiro é Para Entender o Capital, livro 1, vou deixar aqui nos cards, e ainda tem outro que é Para Entender o Capital, livros 2 e 3. E ele é um autor muito famoso, muito conhecido, é um grande marxista, aquele marxista que você lê, que está bem atualizado assim, com o tempo histórico atual, né? Aquela coisa que você lê cheirando a mofo, né? Quando a gente vai ler autores mais antigos, você tem aquela coisa assim, de muitos comentários, muito anacrônicos e tal, e ele, né, como está acompanhando nosso tempo histórico, você tem sempre aquela vivacidade enquanto está lendo. Algo que eu disse no outro vídeo, e eu reitero aqui, ele conseguiu ser um marxista famoso estando nos Estados Unidos. Isso é muito difícil, né? Porque lá esse tipo de discurso vai sofrer toda sorte de óbices, toda sorte de dificuldade, vai ser boicotado, vai ser, sabe, perseguido das mais variadas formas. Então, assim, ele ter se tornado um pensador mundialmente conhecido, tendo como base os Estados Unidos, ele é inglês, mas já mora lá há muitos anos, é realmente algo notável. E esse livro aqui, Condição Pós-Moderna, ele é um livro que fala de muitos assuntos, é um livro bastante amplo. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um panorama mínimo assim sobre os macro temas que ele foi tratando no livro, e depois nós tocaremos assim mais especificamente em algumas partes mais importantes. É interessante que ele já começa aqui destacando no livro o que era para ele a modernidade, né? Ou seja, para que você estabeleça um conceito de pós-modernidade, você tem que estar bem estabelecido o que é a modernidade, para você saber aquilo que se manteve, aquilo que se dissociou, aquilo que nem existia e passou a existir, aquilo que foi deturpado, degradado, enfim. Eu já, em um vídeo aqui no canal chamado As Origens da Pós-Modernidade, do Perry Anderson, eu fiz uma análise bastante ampla daquilo que nós compreendíamos como modernidade. Então, assim, eu recomendo bastante que abra aqui nos cards, veja esse vídeo depois, que ele é muito relevante para complementar as informações que estão aqui neste vídeo. Porque eu não vou voltar a todas aquelas informações, porque senão vai ficar repetitivo. E é interessante que nesse vídeo aqui, ele vai, como o David Harvey é um geógrafo, né, ele vai dar um panorama de como as mudanças socioeconômicas, como as mudanças do regime de metabolismo do capital, ele se vincula, vamos dizer assim, ele imiscui-se na geografia dos lugares, né? Então praças, shoppings, prédios, tudo vai ser alterado nessa pós-modernidade, e é uma coisa assim muito interessante, porque habitualmente nós às vezes até esquecemos que a geografia ela impacta no desenvolvimento e o desenvolvimento impacta na geografia. Isso é algo que a gente, sabe, quando vai seguindo o tempo histórico assim, parece que a gente até negligencia um pouco. E é interessante porque, por exemplo, eu moro em Vitória. E aqui nós temos a Baía de Vitória. Baía, vocês sabem, né? Aquele, vamos dizer assim, tem um braço aqui do continente, um outro braço aqui do continente, passa aquela água ali no meio e portanto isso se chama Baía, e é um local muito interessante para que embarcações se aportem, porque ele fica protegido das ondas, né? Então, vários locais, a Baía de Vitória, a Baía de Guanabara, a Baía de Todos os Santos, foram locais onde os portugueses, com as suas naus e caravelas, eles aportaram, porque ali havia vamos dizer assim, um recôndito mais seguro. A Baía é isso, né? A Baía é essa proteção, e quando é grande é o Golfo, né? E é o inverso do que acontece com o Cabo, né? O Cabo é aquela ponta de terra que vai lá para frente, e quando ele é muito lago é a península, né? Então temos o Cabo da Boa Esperança, temos a Península Ibérica, o Golfo nós temos o chamado Golfo Pérsico, e aí a gente está falando aqui de geografia, né? É muito interessante, porque ele é chamado de Golfo Pérsico porque ele divide o Irã e alguns países árabes. E, claro, o Irã depois foi dominado por árabes também, mas como ele se vincula à sua herança persa, que é pregressa dos árabes, o nome se chama Golfo Pérsico. E os países árabes, eles gostariam de renomear este Golfo para Golfo Arábico. Enfim, existe essa polêmica, mas o Irã não aceitou, e no fim a Organização das Nações Unidas também não aceitou a mudança do nome. Mas a gente vai vendo como é que a geografia influi nas coisas. E é interessante porque, por exemplo, aqui em Vitória existe essa baía. Então, Vitória começou, por quê? Porque os portugueses primeiro aportaram naquilo que hoje é designado como Vila Velha, em outro município, muito pertinho aqui. Talvez depois eu vou fazer uma tomada externa aqui para mostrar como é que são próximos os municípios e como eles tiveram uma trajetória, vamos dizer assim, semelhante e vinculada. Salve pessoal, primeira externa aqui da história do canal Lista de Livros, aqui com essas duas figurinhas aqui, participando também. Eu queria evidenciar que aqui onde nós estamos, pode observar que aqui é Vitória, e ali onde está aquela pedra, curiosamente chamada de Penedo, é um pouco um pleonasmo, né, porque todo Penedo é uma pedra grande, né, mas ali já é Vila Velha. E aqui nós podemos observar como é a Baía de Vitória. Então aqui fica claro, olha como aqui protege de um lado, né, o mar fica bem protegido, porque tem costa de um lado, aqui a ilha do outro, e
ali atrás foi onde começou o Espírito Santo. Atrás dessa pedra aqui foi onde os portugueses aportaram pela primeira vez. Na medida em que fracassaram, aquela colonização fracassou, eles vieram para cá e ali na frente, mais ou menos onde tem aqueles barcos amarelos ali, foi onde começou a colonização de Vitória. Aqui, por isso, é o centro da cidade até os dias de hoje. Isso aqui evidencia bem, né, como a geografia influi no desenvolvimento de um país, no desenvolvimento de uma nação, no desenvolvimento de um estado, etc. Então se aportaram no local onde era o continente. Nesse local os índios eram muito aguerridos, muito bravios. Os portugueses tentaram colonizar, mas foram fracassando, foram obtendo diversas derrotas militares. Então eles vieram para a Ilha de Vitória. E aqui ela passou a ser designada como Vitória justamente porque eles tiveram uma vitória militar sobre os indígenas que aqui viviam. Como eles eram em menor quantidade, por ser uma ilha, então os portugueses conseguiram se estabelecer aqui. E essa veio a se tornar a capital do Espírito Santo, e apenas no ano de 1928, eu já deslindei isso um pouquinho melhor no vídeo sobre globalização, as consequências humanas do Zygmunt Bauman, vou deixar aqui nos cards também, e só em 1928 que houve uma ponte de fato que poderia transportar veículos, automotores e tal, só em 1928, quer dizer, demorou séculos e mais séculos. De todo modo, a gente observa quando chega aqui em Vitória que onde próximo a essa localidade, onde os portugueses aportaram, é onde começou o desenvolvimento. Você consegue observar, aqui foi a primeira igreja, aqui é a catedral, aqui, sabe, começou o desenvolvimento que é muito comum, aliás, nas mais variadas partes do país, que começa ali naquilo que vira o centro da cidade, né, o downtown, e depois vai se espraiando, né? E hoje, quando você vai na maior parte das cidades, o que acontece? Os centros são lugares mais antigos, mais sujos, mais degradados, porque eles se vinculam ao início do desenvolvimento e na medida em que as cidades foram crescendo, às vezes novos bairros, novos locais vão se tornando mais atraentes, diferentemente de outrora, quando os centros das cidades eram os locais mais bem avaliados, eram os locais mais onerosos, inclusive para você comprar algum tipo de edificação, etc. Então tudo isso você observa que tem um vínculo direto com a geografia. Às vezes a gente acaba ignorando, né? É lógico que, assim, a cada estado, cada país, cada cidade, eventualmente ela vai ter certas peculiaridades que vão majorar ou mitigar esse tipo de desenvolvimento. A gente vai voltar a isso aqui no final do vídeo. De qualquer maneira, ele destaca nessa primeira parte todo o irracionalismo neoliberal, o fato da estética muitas vezes prevalecer sobre vários critérios, o fato de querer se mostrar aquilo que não se é, enfim, ele faz uma série de análises, uma série de metáforas bastante interessantes. Ele faz também uma ampla análise do vínculo entre a modernidade e o iluminismo, né? Esses dois movimentos históricos são vinculados, né? Destaca todo o otimismo dos iluministas, a forma como eles observavam que o desenvolvimento ocorreria a partir dessa retirada das amarras que a superstição, que a religião impunham, né, sobre a ciência. Então, assim, eles pensavam assim, não, quando retirar esse peso morto, né, quando retirar essas algemas com as quais nós temos lidado ao longo da história da humanidade, a humanidade vai se desenvolver, a tecnologia vai aumentar, e todas essas inúmeras dificuldades, todos esses inúmeros, sabe, óbices que a gente enfrenta para o nosso desenvolvimento, tanta frustração, tanta pobreza, tanta miséria, tanta falta de conhecimento, isso vai acabar. A gente vai conseguir se desenvolver, a gente vai conseguir ter uma sociedade mais justa, mais equânime, mais séria para todas as pessoas. Não vai ficar aquele desenvolvimento, sabe, lá no topo da pirâmide, enquanto aqui a massa está toda na pobreza. Não. Quando a tecnologia se desenvolver, todos nós seríamos atendidos. Naturalmente, isso é um tanto quanto contraditório, né, para não dizer ridículo, né? Apenas para dar um exemplo, foi o desenvolvimento da tecnologia que no século XX legou a Primeira Guerra Mundial, legou a Segunda Guerra Mundial, legou Hiroshima e Nagasaki, de modo que a tecnologia em si, por si, ela, sabe, não quer dizer muita coisa. A questão é, ela vai ser aplicada de que maneira? Para a destruição ou para a construção? Para a edificação do desenvolvimento do ser humano, da sociedade, ou para o lucro de alguns poucos? Ou seja, isso é muito contraditório, sabe? Esses pensamentos abstratos, essas categorias em abstrato, ah não, a tecnologia, isso e aquilo, não, calma aí, cara pálida. Vamos ver exatamente onde, quando, em que forma ela está se materializando, em que forma ela está se progredindo, né? É lógico que vai ter uma série de pensadores, por exemplo, Adorno e Horkheimer, eles vão imaginar que a Segunda Guerra Mundial e o nazismo é exatamente, vamos dizer assim, o pensamento iluminista nas suas últimas consequências. Eles escrevem isso no livro Dialética do Esclarecimento, que aliás eu vou deixar os trechos selecionados desse livro, de todos que eu citar, aqui embaixo no box de informações, recomendo bastante porque há partes muito importantes lá. De qualquer maneira, esse pensamento do Adorno e Horkheimer não é consensual, né? O professor José Paulo Neto tem uma frase que é interessante, né? Que ele fala que a dialética do esclarecimento é um erro, mas é um erro brilhante. De fato eu não tenho muito apreço, inclusive existe outro autor que eu estou doido para ler, que é o Jorge Lukács, já li o livro dele, História e Consciência de Classe. Eu quero ler A Destruição da Razão, que é justamente a obra em que ele trata que o nazismo ele foi justamente o irracionalismo assim, em suas últimas consequências, e não o racionalismo como imaginam Adorno e Horkheimer.
Na parte 2 aqui do livro, o David Harvey vai fazer um balanço da transformação político-econômica do capitalismo no final do século XX. Ele começa ali com o Fordismo, que era aquela produção, sabe, muito sólida, muito estável, uma divisão muito clássica entre aqueles trabalhadores que trabalhavam na área de desenvolvimento, na área da produção, na área do comércio, na área do marketing. Ou seja, era uma produção estável, sólida, um salário que, pelos mais variados motivos, eu já destaquei nesse livro Globalização e as Consequências Humanas, as diferenças, as peculiaridades lá do Fordismo, não vou voltar aqui novamente também, mas o fato era vamos dizer, um mundo focado na produção, né? O Vladimir Lenin e outros grandes bolcheviques, eles vão destacar que é a racionalização científica do trabalho. Eles vão observar aquilo com muito esmero, com muito cuidado, e vão replicar isso lá na União Soviética também, porque eles vão discordar da aplicação que é dada, que é uma aplicação para o lucro. Mas o fato de você trabalhar mais, trabalhar melhor, trabalhar de maneira mais organizada e conseguir uma produtividade maior ao término dos esforços ali daquela empresa, isso é muito interessante para a população, porque ao final vai ter mais produtos, mais mercadorias, vão ser fornecidos mais bens para que as pessoas consigam, obviamente não de maneira trabalhoada, né, ou injusta, mas sim de maneira organizada, racionalizada, fazer o consumo de bens e mercadorias. E o David Harvey mostra, né, como era esse Fordismo, portanto, essa maneira mais sólida, e vai mostrando a mudança, né, vinculada aos tempos neoliberais, que se confundem, né, com a pós-modernidade, em que existe a acumulação flexível, o trabalho ele muda, vamos dizer assim, o aspecto, vamos dizer, mais focado nesses bens materiais. Por exemplo, a Nike, ela fabrica tênis, mas o que ela fabrica propriamente? Porque hoje em dia, por conta desse mundo pós-moderno, a Nike não fabrica mais o tênis dela, ela terceiriza a fabricação. São pouquíssimos os funcionários primeirizados da Nike e eles apenas desenham o tênis. Todo o processo de fabricação é terceirizado lá para os confins da Ásia. No livro Sem Logo, A Tirania das Marcas e um Planeta Vendido, a escritora canadense Naomi Klein, ela vai detalhar isso muito bem, a forma como essas marcas, elas vendem uma ideia, sabe? Elas vendem um projeto de vida, elas vendem um estilo. Isso fica muito claro até pela propaganda. Como são as propagandas hoje, nos dias de hoje? Elas tentam apresentar um produto, tentam mostrar as características desse produto, ou elas vão fazer uma vinculação com ideias etéreas, né? Então tem um carro, então o sujeito em alta velocidade, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está rodeado de mulheres, ou está, sabe, de uma maneira mais esportiva, está vivendo um estilo de vida vinculado àquele carro. Ela não está apresentando o carro, ela está apresentando um estilo de vida e, supostamente, aquela pessoa que teria aquele carro estaria vinculada a esse estilo de vida. Ela não vai propriamente informar as características do produto, muito ao contrário. A ideia é ludibriar mesmo o consumidor. De toda maneira, né, o David Harvey vai destacar que essa etapa que culminou no Fordismo, ela foi a grande etapa de produção de mercadorias no sistema capitalista mundial. Então, antigamente, as pessoas talvez não saibam, mas assim, não havia tantos produtos. Por exemplo, você vai lá pegar um talher. Isso é uma coisa muito óbvia hoje, muito simples. Mas 100 anos atrás, um talher era uma coisa mais rara. Aliás, muito rara. Poucas pessoas tinham, né? Vai ter um, vai ter outro. Aqui, hoje em dia, não. Você pode ir lá, às vezes você vai na cozinha, tem 200 tipos de talher lá, para pegar queijo, para pegar isso, para pegar aquilo, pegador de macarrão, pegador de não sei o quê, para cortar tal coisa. Essa faca já é melhor, essa faca é outra. Você volta um tempinho atrás mais na história, isso era um absurdo, entendeu? Nem as pessoas mais ricas tinham isso. E essa enorme quantidade de mercadorias, de eletrodomésticos, carros, roupas, são todas vinculadas a esse desenvolvimento alcançado pelo Fordismo. Porém, né, uma série de problemas aconteceram, houve uma queda da lucratividade nos Estados Unidos, houve o choque do petróleo. Eu já tratei dessas características do fim da era keynesiana no livro Brasil Privatizado, do Aloys Biondi, vou deixar aqui nos cards, então ali eu não vou voltar a isso de maneira mais detalhada, mas o fato é que essa soma de fatores, essa tempestade perfeita, da baixa lucratividade de negócios dos Estados Unidos, o choque de petróleo, a crise da dívida externa nos países latino-americanos vinculado ao forte aumento da taxa de juros que os Estados Unidos havia promovido, o fim do acordo de Bretton Woods, né, que vinculava ali o dólar ao ouro, e aí os Estados Unidos abandonou, né, dizia que nunca ia abandonar e acabou abandonando, deixando um monte de gente na mão, desvalorizando sua moeda, etc. Ou seja, foi uma série de acontecimentos, a sua maioria ocorre ali por volta da década de 70, que culminaram, né, ou facilitaram a projeção do neoliberalismo, e aí uma série de mudanças que nós vamos deslindar aqui nesse vídeo também. Na parte 3 aqui do livro, David Harvey vai tratar da experiência do espaço e do tempo. Esse é um aspecto interessante também, porque o tempo histórico em que você vive, ele vai alterar, vamos dizer assim, a forma como cada indivíduo, como cada cidadão observa o tempo. Porque, por exemplo, você ficar fazendo uma viagem que demora meses, hoje é algo impensável. Mas em outro tempo histórico isso era muito comum. Se você tivesse que fazer uma viagem da Europa para a América e vice-versa, você demorava 2, 3 meses. Isso nos meios mais modernos. A velocidade média, eu acho que foi nesse livro que se comenta, de viagem era de 13, 14 km por hora.
Ou seja, você tinha que atravessar centenas de quilômetros pelo mar, você ia demorar dias e dias, meses e meses. Os espaços, né? Ou seja, tem que viajar para tal lugar, tem que ir para tal lugar. Isso era muito, muito distante, era uma coisa, sabe, impensável até de se fazer, você viajar tão longe. Hoje não, você pega um voo de avião, você está 2 horas, você cruzou um país inteiro. Isso é um país de dimensões continentais como o Brasil. Se você está num continente como a Europa, você atravessou vários países. Ou seja, a forma como você observa o tempo e o espaço, ela se alterou por conta desse momento histórico que nós estamos vivenciando. Então, hoje, por exemplo, eu acho que os jovens, a impressão que eu tenho é que eles não param para escutar um CD de música, lendo a letra. Na minha adolescência, as pessoas paravam, iam escutar, iam ler, acompanhando as letras nos encartes dos CDs. Então, assim, era uma coisa vagarosa, você alimentar aquilo ali, memorizar, aprender com aquilo, o que aquela letra queria dizer. Hoje parece que as coisas são muito velozes, né? Acho que a pessoa não fica 40, 50 minutos escutando um CD, apenas escutando, sem estar mexendo no computador, sem estar fazendo uma segunda coisa. Antes não, a pessoa parava para escutar. Ou seja, o tempo histórico se alterou. Isso não implica dizer, né, alguma valoração moralista, aquele tempo era melhor, esse tempo era pior. Não é esse o ponto. O fato é que houve uma compressão do tempo e do espaço. As coisas ficaram mais rápidas, né, mais céleres, os espaços ficaram mais curtos, né? Aquela distância que se demorava demais para percorrer, você demora menos. A forma como as pessoas se vinculam com o tempo é outra em relação a outros momentos históricos. E ele se utiliza nessa parte até do cinema para fazer uma análise, utiliza dos filmes, por exemplo, o Blade Runner, o Oásis do Desejo, mas é interessante, né? Porque quando ele fez essas análises, eram filmes lançados quase no momento histórico que ele escreveu o livro. E hoje nós olhamos para esses filmes, né, como uma espécie assim, como seria um futuro imaginado, né? Então se você projeta lá na frente alguma coisa e várias delas não vão acontecer, na verdade a imensa maioria delas não vai acontecer. É como se você hoje estivesse olhando para o erro que a pessoa cometeu, né? O que ela imaginou e não se sucedeu, enquanto que no momento que ele avaliava era aquele momento com a perspectiva daquilo que aconteceria. Então esse aspecto já influi bastante, né, o tempo de lançamento do livro. Ele é um livro de 1989, ou seja, faz mais de 30 anos de seu lançamento. Então, nesse aspecto aqui, é interessante e há certo também anacronismo. Na parte 4 aqui do livro, ele faz um amplo balanço sobre o que é a pós-modernidade, deslinda de maneira mais específica sobre os seus vínculos com a economia, né, com a ordem neoliberal. Ele retoma, portanto, certos aspectos que haviam sido debatidos lá na parte 1, que na parte 2 e parte 3 ele bateu ali de maneira mais eventual. E aqui acho que nós já podemos deslindar mais esse tema, fazendo inclusive uma citação bastante ampla, mas muito importante daquilo que ele considera que é a pós-modernidade. Quanto ao sentido do termo, talvez só haja concordância em afirmar que o pós-modernismo representa alguma espécie de reação ao modernismo ou de afastamento dele. Como o sentido de modernismo também é muito confuso, a reação ou afastamento conhecido como pós-modernismo o é duplamente. O crítico literário Terry Eagleton tenta definir o termo da seguinte maneira: talvez haja consenso quanto a dizer que o artefato pós-moderno típico é travesso, autoironizador e até esquizoide, e que ele reage à austera autonomia do automodernismo ao abraçar impudentemente a linguagem do comércio e da mercadoria. Sua relação com a tradição cultural é de pastiche, irreverente, e sua falta de profundidade intencional solapa todas as solenidades metafísicas, por vezes através de uma brutal estética da sordidez e do choque. Mais positivamente, os editores da revista de arquitetura Press Six veem o pós-modernismo como legítima reação à monotonia da visão de mundo do modernismo universal. Geralmente percebido como positivista, tecnocêntrico e racionalista, o modernismo universal tem sido identificado com a crença no progresso linear, nas verdades absolutas, no planejamento racional de ordens sociais ideais e com a padronização do conhecimento e da produção. O pós-moderno, em contraste, privilegia a heterogeneidade e a diferença como forças libertadoras na redefinição do discurso cultural. A fragmentação, a indeterminação e a intensa desconfiança de todos os discursos universais ou, para usar um termo favorito, totalizantes, são o marco do pensamento pós-moderno. A redescoberta do pragmatismo na filosofia, a mudança de ideia sobre a filosofia da ciência promovida por Kuhn e Feyerabend, a ênfase Foucaultiana na descontinuidade e na diferença na história e a primazia dada por ele a correlações polimorfas em vez da casualidade simples ou complexa, novos desenvolvimentos na matemática, acentuando a indeterminação, a teoria da catástrofe e do caos, a geometria dos fractais, o ressurgimento da preocupação na ética, na política e na antropologia, com a validade e a dignidade do outro. Tudo isso indica uma ampla e profunda mudança na estrutura do sentimento.
O que há em comum nesses exemplos é a rejeição das metanarrativas, interpretações teóricas de larga escala pretensamente de aplicação universal. Eu vou até reler isso aqui porque é importante memorizar o que é metanarrativa. Interpretações teóricas de larga escala pretensamente de aplicação universal. O que leva Eagleton a completar a sua descrição do pós-modernismo da seguinte maneira: o pós-modernismo assinala a morte dessas metanarrativas, cuja função terrorista secreta era fundamentar e legitimar a ilusão de uma história humana universal. Estamos agora no processo de despertar do pesadelo da modernidade, com sua razão manipuladora e seu fetiche da totalidade, para o pluralismo retornado do pós-moderno, essa gama heterogênea de estilos de vida e jogos de linguagem que renunciou ao impulso nostálgico de totalizar e legitimar a si mesmo. A ciência e a filosofia devem abandonar suas grandiosas reivindicações metafísicas e ver a si mesmas, mais modestamente, como apenas outro conjunto de narrativas. É interessantíssimo, né, que essa frase final você fala ali, né, a filosofia e a ciência apenas outro conjunto de narrativas. Vocês já observaram que tem um grupo político aqui no Brasil que sempre fala de narrativas? Esta é a sua narrativa, esta é a sua narrativa, mesmo quando está lidando com a ciência. Então, claro que eu estou me referindo à extrema-direita, aos bolsominions. Por quê? Porque, por exemplo, mesmo no auge da pandemia, quando você trabalhava com fatos e dados e comprovava que a vacina funcionava e que aquele famigerado tratamento precoce que legou centenas de milhares de brasileiros à morte, ele era absolutamente ineficaz, eles diziam o quê? Esta é a sua narrativa. Como se isso fosse uma questão de narrativa. Como se você não estivesse lidando com fatos e dados. Você percebe como a extrema-direita ela é altamente vinculada ao pensamento pós-moderno, mesmo que ela sequer saiba o que é isso? Ela reproduz os seus valores, a extrema-direita reproduz a estética, vamos dizer assim, reproduz o modus operandi da extrema-direita, mesmo que esses membros da extrema-direita sequer saibam o que é pós-modernidade. Mas eles estão utilizando seus valores, da sua estrutura, das suas formulações. É interessante que nós falamos aqui das metanarrativas, essas grandes estruturas, essas grandes narrativas, esses grandes projetos de explicação do mundo, de mudança do mundo. E o David Harvey ele faz uma contraposição que nós podemos resumir dizendo o seguinte: imagine que hoje as pessoas têm dificuldade para fazer, vamos dizer assim, planos para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos em relação à sua própria vida. Imagine você fazer um plano que vai demandar a união de inúmeros atores sociais, de inúmeras forças políticas, dos mais variados campos de político, partido político, movimentos sociais, etc, para se unificar em prol de um determinado objetivo. E que isso vá daqui a tantos e tantos anos angariar determinado resultado. Ele fala, pô, isso não cabe mais, né? Esse tipo de estrutura de pensamento, esse tipo de estrutura de raciocínio, isso acabou. Isso não tem vínculo mais com a pós-modernidade que nós vivenciamos. Por conta disso, é como se fosse um presente eterno. Se nem tivesse um vínculo muito grande com o passado e nem com o próprio futuro. Não tem uma perspectiva, sabe? Não tem um projeto, um plano, um desenvolvimento a qual que você vai tentar seguir mais ou menos. Você está vivendo um eterno presente. E tudo assim, tudo é muito imediato, tudo é muito importante agora, as coisas vão se sucedendo, as coisas muito espetacularizadas, aquele bombardeio de informações, e fica a pessoa ali vivendo esse eterno presente, sabe? Esse massacre do dia a dia, um massacre do agora, do que está acontecendo agora. Então tem muita informação aqui, muita informação ali, aquele bombardeio que você vai recebendo, você não consegue ter o distanciamento, sabe, para olhar com calma, deixa eu respirar, deixa eu pensar, deixa eu verificar para depois. Não dá tempo disso. Que você está vendo uma avalanche de coisa agora, mas amanhã vem outra. Depois de amanhã vem outra avalanche. E assim sucessivamente. Então você não tem esse tempo para canalizar com calma tudo o que está acontecendo. E assim, por conseguinte, você vive esse eterno presente, você não consegue absorver, sabe, e aprender efetivamente com os fatos, com os acontecimentos. De todo modo, assim, o David Harvey ele faz um balanço dizendo o seguinte, que no entendimento dele, assim, para ele, o pós-modernismo ele é uma espécie de crise do modernismo. Uma crise, vamos dizer assim, que evidencia o seu caráter efêmero, caótico e fragmentário, enquanto exprime um ceticismo profundo em relação a toda sorte de prescrição sobre como conceber, representar ou exprimir o eterno e o imutável. Ele não vai deixar de destacar que, vamos dizer, o pós-modernismo, ele beira o niilismo, ou seja, como se tivesse tudo errado, sabe? Aquela desconstrução pela desconstrução, ele não deixa de criticar a substituição da ética pela estética e não vai deixar de fazer aquela crítica que é bastante comum em relação aos pós-modernos, que é o seguinte: enquanto eles dizem que não existe mais nenhuma metanarrativa, eles estão elaborando a sua própria metanarrativa. Ou seja, existe esse oxímoro, né? essa contradição em termos. Eles querem desconstruir tudo, deslegitimar tudo. A fala deles também
também, portanto, não está submetido à crítica, e daí em diante não há nenhuma base para uma ação racional, né? Ele não deixa de fazer uma crítica muito dura àquelas pessoas que tinham, vamos dizer assim, um pensamento, vamos dizer, tacanho, um pensamento primário, dizendo o seguinte: ó, o mercado, né, a mão invisível vai resolver os nossos problemas, né? Se o governo começar a gastar pouco, se o governo não intervir na economia, se o governo ele tem que se forçar, vamos dizer assim, a manter a garantia dos contratos, né? Se os contratos estão sendo seguidos exatamente lá pelos entes dentro do mercado, se ele cobra baixos impostos, especialmente da classe mais rica, porque a classe mais rica, a partir do momento que ela cobrar menos impostos dela, ela vai fazer grandes investimentos. Vamos dizer assim, aquela taça, né, de dinheiro, tem até essa metáforazinha, né? Ele vai descendo e vai alcançar a base da pirâmide. Bem, é lógico que você pode acreditar nisso, como pode acreditar no Saci Pererê, né? É evidente. Acho até que no caso do Saci Pererê há mais fatos que corroborem essa história folclórica do que essa história neoliberal, né? Então, assim, ele não deixa passar batido que, enquanto esses pós-modernos vão fazendo, vamos dizer assim, essa cacofonia, né? Muita coisa não dá para dizer nada, tudo é a sua narrativa, esta é a sua opinião, ele vai dizer, no submundo, vamos dizer assim, né? Uma espécie de música de fundo, está sendo passado esse tipo de mensagem que, obviamente, é lesiva à classe trabalhadora. De todo modo, eu penso assim que no meio do livro, quando ele vai analisar um pouco o neoliberalismo, ele quase que trata, vamos dizer assim, como se fosse inevitável a ascensão do neoliberalismo. Eu achei assim algumas partes assim bastante lamentáveis nesse sentido. Por exemplo, ele vai dizer, não, o governo estava com uma crise fiscal na década de 70 nos Estados Unidos, então era necessário um ajuste forte, aumento da taxa de juros para conter a inflação, etc, etc. Entretanto, ele mesmo depois vai destacar que, vamos dizer, o Ronald Reagan assumiu, o que o Ronald Reagan fez? Ele transferiu o investimento que se dava para, vamos dizer assim, o benefício da população, o investimento no estado de bem-estar social, ele migrou esse investimento para o campo militar e passou a gastar rios de dinheiro como os Estados Unidos gastam até os dias de hoje. Cerca de 50% da arrecadação dos Estados Unidos, ele vai para dispêndios militares, vai para gastos com militares, quer dizer, uma coisa absurda, uma coisa até criminosa, contra a própria população de lá. Entretanto, o Ronald Reagan não só fez isso, ele também diminuiu a taxa de impostos cobrados sobre os estratos mais ricos da sociedade. Vamos dizer assim, ele fez subsídios para 1%, para a ponta da pirâmide, com aquela velha ladainha de que aumentaria os investimentos, blá, 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 blá. Resultado, como o gasto, vamos dizer assim, continuou mais ou menos o mesmo, até houve um pequeno aumento, mas esse gasto, vamos dizer assim, ele alterou a sua forma, né, saiu do estado de bem-estar social para o campo militar, mas na arrecadação ela diminuiu. E como ele compensou isso? Com endividamento. Então ele tratava que, assim, vamos dizer assim, certo gasto, um pequeno déficit, que acontecia lá durante a década de 70, em um estado keynesiano, desenvolvimentista, isso era, vamos dizer assim, errático, precisava ser alterado, etc, etc. Quando chega o neoliberalismo, isso se modifica de maneira brutal. O endividamento foi muito maior a partir de governos republicanos como o de Ronald Reagan. O mesmo aconteceu com George Bush, o mesmo aconteceu com Donald Trump. Então a argumentação dele, vamos dizer assim, como se as coisas foram se empurrando para o neoliberalismo, eu fiquei bastante incomodado durante a leitura. E naturalmente aqui ele acaba passando nesse momento mesmo, assim, por partes que vão destacar o Japão, né? É bom lembrar, no final da década de 80 o Japão estava, sabe, dominando, aquele crescimento, até que chegou, vamos dizer assim, por uma série de causas que ele não deslinda aqui, por óbvio, né? Porque isso aconteceu depois da escrita do livro, o Japão estagnou. Hoje até a Inglaterra tem uma renda per capita maior do que o Japão, enquanto que na verdade parecia que em algum momento ele ultrapassaria todos os países, se tornaria talvez até a maior potência mundial. Outra parte, essa sim interessante, é que esse livro é uma das grandes fontes do Zygmunt Bauman. E o Zygmunt Bauman, tempos depois, ele vem a formular o conceito de modernidade líquida. E o David Harvey, quando está tratando da pós-modernidade, ele margeia esse conceito várias vezes ao longo do livro. Eu vou citar só um trecho aqui que, vamos dizer assim, vai fundamentar essa ideia da modernidade líquida, mas há várias outras passagens aqui no livro que vamos dizer, deslindar o mesmo conceito que o Zygmunt Bauman tratou, só que ele alcunhou, ele propriamente designou de modernidade líquida. Aliás, o vídeo sobre modernidade líquida eu vou deixar aqui nos cards, e se algum vídeo não couber aqui nos cards, estará aqui no box de informações de toda maneira. O historiador Karl Chorsky nota, por exemplo, que na Viena, fim de século, a alta cultura entrou num turbilhão de inovação infinita, cada campo proclamando-se independente do todo, cada parte dividindo-se, por sua vez, em partes. Para a implacável centrifugadora da mudança foram atraídos os próprios conceitos mediante os quais os fenômenos culturais poderiam ser fixados no pensamento. Não somente os produtores da cultura, como também os seus analistas e críticos foram atingidos pela fragmentação. Se a vida moderna está de fato tão permeada pelo sentido do fugidio, do efêmero, do fragmentário e do contingente, há algumas profundas consequências. Para começar, a modernidade não pode respeitar sequer o seu próprio passado, para não falar do de qualquer ordem social pré-moderna.
A transitoriedade das coisas dificulta a preservação de todo sentido de continuidade histórica. Se há algum sentido na história, há que descobri-lo e defini-lo a partir de dentro do turbilhão da mudança, um turbilhão que afeta tanto os termos da discussão como o que está sendo discutido. A modernidade, por conseguinte, não apenas envolve uma implacável ruptura com todas e quaisquer condições históricas precedentes, como é caracterizada por um interminável processo de rupturas e fragmentações internas inerentes. Então essa coisa, fragmentação, transitoriedade, ruptura, tudo isso são características da modernidade líquida, né? E há outras passagens, por exemplo, essa aqui que eu li, li logo no início do livro, a página 21 e 22. Há outro trecho entre as páginas 161 e 162. De todo modo, esse trecho eu não vou ler aqui, mas lá no blog, onde estão os trechos selecionados do livro, ou seja, as suas partes mais importantes, eles estarão destacados, eu recomendo bastante, eu reitero. Está tudo aqui no box de informações. E eu aproveito para pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. Ele não deixa de destacar como características da pós-modernidade o extremo individualismo, vamos dizer assim, cultura empreendedora que vai tomando todos os aspectos da vida, até a vida emocional. O fato de o movimento flexível do capital, vamos dizer assim, acentuar o fugidio, o fugaz, o efêmero, o novo e o contingente da vida moderna, em vez daqueles valores mais sólidos, mais duros, vamos dizer assim, mais resistentes, mais duradouros, implantados durante a vigência do Fordismo. Aqui, mais uma vez, a gente está, vamos dizer, magiando o conceito de modernidade líquida. Ele vai destacar aqui, mais uma vez, a importância que houve, vamos dizer assim, da construção de uma espécie de pacto social que ocorreu ali com o desenvolvimentismo keynesiano, né, aplicado logo depois da Segunda Guerra Mundial, até pelo menos 1973, quando é o primeiro choque do petróleo e quando a coisa começa a ruir. Então ele fala da necessidade do capital, de sempre investir mais, de produzir inovações tecnológicas que aumentassem a produtividade, portanto garantissem o salário que eles iriam pagar aos trabalhadores, porque os trabalhadores estavam extremamente mobilizados, eram fábricas de grande porte, né, então com grandes uniões trabalhistas que forçavam que o capital cedesse ali os anéis para não perder os dedos. Por outro lado, os próprios trabalhadores, isso cabe a alguns países centrais do capitalismo, né? Eles, vamos dizer, às vezes tinham um acordo de produtividade com as empresas, ou seja, quando eles conseguiam atingir determinadas metas, aquilo impactava nas remunerações deles, né? Ou seja, era, vamos dizer assim, havia um interesse, de certa maneira, vamos dizer assim, congregado, né? Tanto os capitalistas quanto os trabalhadores indo mais ou menos na mesma direção. Ambos os lados, vamos dizer assim, pressionavam também o governo a fazer fortes investimentos, né, no estado de bem-estar social, na infraestrutura, no desenvolvimento, ou seja, cada ator social estava empenhado em cumprir seu papel para que todos se dessem bem. Ele vai dizer, beleza, isso é verdade, entretanto, havia uma série de ranhuras nesse grande edifício, vamos dizer, porque isso cabia mais aos homens brancos, heterossexuais, ou seja, muitas vezes os negros esquecidos, mulheres esquecidas, homossexuais esquecidos. Portanto, assim, os benefícios do estado de bem-estar social não, vamos dizer assim, não foram tão abrangentes assim, apesar dele cada vez mais, ele vinha num crescente, mas ele não chegou a atingir toda a população deles. Por outro lado, né, vamos dizer assim, a gente pode contrapor. Muito bem. E quando o estado de bem-estar social deixou de existir, o que aconteceu, né? Essas pessoas, de minorias, eles foram beneficiados? Não. O que deveria ser um foco de ampliação desses direitos, acabou que não houve uma união tão forte entre, vamos dizer assim, essas lutas habitualmente chamadas de lutas por reconhecimento, e junto com os trabalhadores, às vezes havia até, vamos dizer assim, certas incompreensões mútuas, certas dificuldades de relacionamento, às vezes os sindicatos eram observados, vamos dizer assim, muito focados nos seus próprios trabalhadores e querendo que o resto se explodisse, e por outro lado a mesma crítica se fazia a esses grupos, né? Ah não, ele quer, vamos dizer assim, só que melhore a condição social deles, muito específica, deixando que o resto, sabe, para lá, não quer saber, não se importa. Sempre observando o seu próprio alvo, que é fruto de recriminação. Então, por exemplo, ele é negro, mas não está nem aí para o preconceito que o homossexual sofre. Ah, ele é homossexual, não está nem aí para o preconceito que o obeso sofre. Ah, ele é obeso e não está nem aí para o preconceito que a mulher sofre. E assim vai, né? Cada um olhando do seu lado, cada um dizendo que sofre mais e não se antagonizando uma estrutura preconceituosa como um todo. Ele vai mostrar que essas fragilidades dentro da classe trabalhadora acabaram por facilitar a surgência do neoliberalismo. Uma coisa que ele vai tratar aqui, mais uma vez, a gente volta àquele conceito de modernidade líquida, é que essa sociedade pós-moderna é a sociedade do descarte, né? Você pode descartar tudo. Então você joga fora, sabe, valores, estilo de vida, relacionamentos estáveis, o seu apego a coisas, edifícios, lugares, pessoas, modos adquiridos de agir e ser, etc.
as pessoas foram obrigadas a se acostumar, né, a lidar com a espécie de obsolescência instantânea, né? Ou seja, rapidamente aquilo você já tem que descartar, aquilo não presta mais, até que lidar com essa novidade, com as perspectivas de algo novo, porque aquilo ali tem que ser usado e descartado de maneira contínua, todas as coisas, ou inclusive aquelas coisas que deveriam durar mais, né, eventualmente para sempre, eventualmente durante toda a vida da pessoa, mas agora não, rapidamente já vai ruindo, rapidamente já vai tendo que ser substituído por outras coisas, outros produtos, outras pessoas, etc. Uma coisa que ele vai fazer uma crítica aqui também é uma espécie de bombardeio que as pessoas são submetidas por conta de muitas propagandas, de muitas mercadorias, e isso gera, vamos dizer assim, uma espécie de overdose assim, de estímulos na sua cabeça, o que vai implicar uma série de respostas psicológicas bastante complicadas, né? Por exemplo, uma espécie de bloqueio contra tudo, porque vem tanta informação, tanta coisa que você tem que tentar minimamente se proteger, né? Colocar um guarda-chuva assim, mas isso eventualmente vai gerar uma atitude blasé, né? Uma atitude de desprezo, como se você já soubesse de tudo, como se tudo fosse repetitivo, né? Como, para citar o Salomão, né? Não houvesse nada de novo debaixo do sol. Outro aspecto que ele vai destacar é a especialização míope, né? Ou seja, você sabe demais de uma coisa, sabe tudo sobre nada, né? Você não sabe das outras coisas ao redor. Isso é muito comum na academia brasileira, nos mais variados campos. Aliás, não só na academia brasileira, não. Na academia mundial, esse problema é bem recorrente. É uma característica desse tempo histórico também a excessiva simplificação, ou seja, existem coisas que são muito complexas que você tem que tratar dessa maneira, vamos dizer assim, né? Eu já tratei aqui de um livro, Gênese e Estrutura de Capital, de Karl Marx, acho que não vai caber aqui nos cards, mas estará aqui no box de informações, que eu até afirmei que é um livro bem complexo, mas assim, ele é complexo porque o tema é complexo. Não foi porque o autor quis, sabe, utilizar de uma linguagem hermética, não. Ele estava lidando com coisas extremamente complicadas, de uma profundidade enorme, e ele fez aquilo que era possível fazer. Ele não aliviou e nem também tentou dificultar de maneira artificial. E esse tempo histórico não requer tudo muito simples, tudo muito mastigado, sabe, tudo muito simplificado, e às vezes nem sempre dá para isso, né? É interessante que você simplifique tanto quanto possível, mas se a coisa que você está lidando é extremamente complexa, você não vai conseguir fazer isso. Haverá um limite até onde você vai poder ir. Ele também vai destacar aqui aquelas mudanças econômicas, né? Por exemplo, as empresas, muito que antes eram focadas na produção, passam a se focar na volatilidade dos mercados financeiros, fazendo fusões, aquisições e uma série de mudanças que tiram a lucratividade propriamente das mercadorias que elas produziam e passam para, vamos dizer assim, o cassino do mercado financeiro. É interessante que bem no final do livro ele vai escrever que nunca é fácil fazer uma avaliação crítica de um tempo, vamos dizer assim, avassaladoramente presente. Mas ele consegue fazê-lo. Inclusive eu vou ler um trecho aqui que vai evidenciar bem isso. A experiência do tempo e do espaço se transformou. A confiança na associação entre juízos científicos e morais ruiu. A estética triunfou sobre a ética como foco primário de preocupação intelectual e social. As imagens dominaram as narrativas. A efemeridade e a fragmentação assumiram precedência sobre verdades eternas e sobre a política unificada. E as explicações deixaram o âmbito dos fundamentos materiais e político-econômicos e passaram para a consideração de práticas políticas e culturais autônomas. Outra coisa muito interessante que ele vai citar aqui é uma frase de um sujeito chamado Alan Sugar, que era um CEL, né? CEL é o acrônimo para Grandes Marginais do Capital, né? E nesse caso aqui a coisa é até literal demais, porque esse Alan Sugar, na época que ele escreveu o livro, ele era considerado, vamos dizer assim, esse CEL que vinha para resolver as empresas que estavam em crise. O cara chegava, demitia um monte de gente, essa empresa estava para quebrar, ele, não, vou resolver, vou consertar, isso não vai ficar assim, ele já demitia uma galera, estraçalhava aquela empresa, terceirizava o que podia. E depois, né, vamos dizer assim, esse sujeito tinha uma certa fama, né? Até que descobriu-se que, na verdade, ele se utilizava de uma série de metodologias contábeis bastante complexas para vincular que o momento que ele estava passando nas suas empresas, ele era positivo e os outros eram negativos. Por exemplo, ele jogava dados ruins para anos anteriores, fazia fraudes contábeis diversas, fazia fraudes fiscais diversas e jogava a empresa para o azul, quando, na verdade, ela não tinha melhorado assim. Tinha, vamos dizer, por exemplo, ter gastado menos, eventualmente porque ele demitiu um monte de gente, mas ele, com essas mudanças, ele se aproveitava para fazer outras coisas que, claro, se a empresa, por exemplo, demitiu um monte de gente, ela também deixou de produzir o que aqueles funcionários ali faziam, né? Então a empresa ela vai perder venda também. Mas ele conseguia, com essas mudanças, eventualmente até estéticas, mas para dar uma resposta aos mercados financeiros, ele conseguia esconder as suas fraudes que ele iria fazer. E esse sujeito, esse Alan Sugar, né, ele é muito interessante, porque ele é um bilionário, né, que comprou aquele time chamado Tottenham, né, que é um grande time lá da Inglaterra, até hoje o Harry Kane joga lá, o maior jogador da história do Tottenham, e comprou naquele estilo que acontece hoje aqui no Brasil, né, vinculado às SAFs, né, que vários clubes estão se transformando em empresas, né, e os torcedores do Tottenham, olha como é que a história se repete, né?
eles ficaram satisfeitos quando o Alan Sugar comprou o Tottenham, porque ele estava em uma crise enorme, mas depois eles perceberam que o Alan Sugar ele não queria fazer o Tottenham um time campeão. Muito ao contrário, ele estava preocupado em fazer os jogadores, desenvolvê-los e vender por um preço melhor e ganhar dinheiro com isso. Algo que daqui a pouquinho muitos e muitos torcedores aqui que se encantaram com os processos de SAF vão logo poder observar. E esse Alan Sugar ainda foi o apresentador lá na Inglaterra do programa O Aprendiz, né, que foi o programa que acabou dando, inclusive, muita fama para o Donald Trump, que depois veio a ser presidente dos Estados Unidos. Aqui no Brasil esse programa foi apresentado pela maior parte do tempo pelo Roberto Justus. Então vamos dizer assim, era um sujeito relativamente famoso, apesar dele ele não ter sido ainda nesse tempo histórico condenado, como veio a ser posteriormente, por conta dessas fraudes contábeis e fiscais que eu já destaquei aqui. Mas esse Alan Sugar, e essa frase que ele diz, vamos dizer assim, eu acho que é o resumo do pensamento neoliberal. É algo que você poderia colocar na lápide do pensamento neoliberal, porque apesar desse Alan Sugar, vamos dizer assim, não estar mais no mercado, mas o que ele disse é exatamente o que o neoliberalismo pensa, e faz. Ele disse o seguinte, abre aspas: se houvesse um mercado de armas nucleares portáteis produzidas em massa, nós também as venderíamos. Quando ele diz esse tipo de frase, né, isso está muito óbvio, né? Se você vendesse armas portáteis nucleares, isso acabaria com a vida na face da Terra, né? Por óbvio, né? Não é preciso ser doutor em lógica transcendental para compreender isso. E ele diz, a gente venderia assim mesmo. Por quê? Porque o importante é o lucro, o importante não é a ordem das coisas, a racionalidade, a proteção da vida humana, não. O que interessa é ter lucro. Eu acho que isso resume bem o que é o neoliberalismo, isso resume bem o que é a condição pós-moderna. E assim, fazendo agora um balanço aqui do livro, é interessante assim destacar certos aspectos. Por exemplo, o David Harvey ele tem um pensamento dialético, né, tem uma base marxista, né, vinculada ao materialismo histórico dialético. Entretanto, assim, às vezes ele perde um pouquinho as nuances que podem acontecer. Eu acho que seria interessante que ele destacasse mais. Por exemplo, quando ele vai tratar do aspecto geográfico, às vezes o mesmo tempo histórico ele vai ter, vamos dizer assim, certas peculiaridades que vão engendrar grandes diferenças de desenvolvimento. Vou dar outro exemplo aqui do município de Vitória. Aqui existem dois grandes bairros, aliás, dois bairros mais populosos do município, que se chamam Jardim da Penha e Jardim Camburi. Jardim da Penha é um bairro que tem uma associação de moradores forte, ativa, muito vinculada ao pessoal do PT, e desde muito tempo, desde muitas e muitas décadas, eles, vamos dizer assim, botaram para quebrar, entendeu? Eles intervinham junto à prefeitura, então, por exemplo, uma das coisas que eles impediram foi que houvesse prédios com mais de 4 andares nesse bairro. E é muito interessante porque isso permitiu que hoje o bairro tenha uma qualidade de vida enorme, inclusive um bairro caríssimo, um bairro nobre aqui do Espírito Santo, um dos melhores assim para se morar. E isso é muito decorrente dessa associação de moradores que impediu esse, vamos dizer assim, esse surgimento desses espigões, né? Os prédios que vão ter muita gente, vai gerar dificuldades com água, dificuldades com trânsito, etc, etc. Esse outro bairro, que é Jardim Camburi, é um bairro muito próximo, né? Só tem um bairro ali no meio entre os dois, que é outro bairro nobre chamado Mar da Praia, e depois chega Jardim Camburi. Tanto um quanto o outro, né, esses dois bairros, mas eu acho que em Jardim Camburi isso é mais evidente, porque o desenvolvimento dele se deu nos últimos anos, não havia uma associação de moradores tão forte, tão organizada. Resultado, não havia esses óbices junto à prefeitura, o plano diretor municipal permitia a construção de grandes e grandes prédios. Resultado, esse bairro Jardim Camburi hoje eu acho o bairro mais populoso, inclusive, do Espírito Santo, o Jardim da Penha é o segundo, e é interessante, porque quando eu passo lá, a sensação que eu tenho, principalmente se eu vou à noite em Jardim Camburi, é que eu estou dentro de Gotham City. Né? Parece que eu estou lá na cidade do Batman, entendeu? É tudo horrível. Para mim aquilo é pavoroso, é um bairro nobre, mas para mim é uma coisa assim, inominavelmente ruim, entendeu? Os prédios, eles são muito altos, em ruas estreitas, parece que quando você está trafegando nas ruas, você fala, meu Deus do céu, daqui a pouco eu estou entrando dentro da garagem de um prédio aqui. É um negócio assim, sabe, asfixiante. Às vezes, e prédios muito feios, sempre com aquele foco, sabe, de economizar e tal. Então assim, umas estruturas muito, muito parecidas, sempre com uma varandinha, sabe, ali, quadradinha, com vidrinho azul ou verde. Nossa, é muito repetitivo, muito, muito lamentável como um todo, assim. Reitero que é um bairro nobre, tá? Quem mora lá tem que pagar caríssimo e tal, mas para mim, meu gosto não atende de maneira nenhuma. E esses dois bairros tiveram um desenvolvimento em um período histórico muito próximo, e o que diferenciou um do outro foi apenas a existência de uma associação de moradores em um e o outro não. Né? O outro era mais frágil, mais desorganizado, e aí o capital imobiliário, né, as grandes empreiteiras puderam fazer ali o que quisessem. E hoje eu acho a qualidade de vida de um muito melhor do que a de outro. Outro aspecto a se considerar aqui no livro Condição Pós-Moderna é que este é o jovem Harvey escrevendo, né? Ou seja, como ele é um autor mais novo,
ele é mais enciclopédico. Isso é muito comum, né? Quando o autor está se estabelecendo e tal, ele cita bastante, ele dialoga bastante, ele referencia bastante, até que o autor chega a um nome tal, né, que ele consegue, vamos dizer assim, ir com o freio de mão, sabe, abaixado, assim, ele consegue falar um pouquinho mais alto, sabe? O Humberto Eco, no livro Como se faz uma tese, já tem vídeo aqui no canal, se não couber aqui, estará aqui no box de informações. Ele fala isso, em pesquisa fala assim em voz baixa, mas os autores, quando eles vão se tornando muito grandes, eles conseguem ir mais sozinhos, sabe? Eles conseguem ir com a sua velocidade própria, não ficam tão dependentes, mas quando os autores estão se formando, eles dialogam mais, citam mais, referenciam mais, e esse livro aqui, o Condição Pós-Moderna, tem esse caráter mais enciclopédico, mais de um início da formação de um grande autor. E assim, esse livro é um bom livro, eu recomendo, mas assim, é uma leitura um pouco cansativa, um pouco extenuante. Isso é agravado pelo fato de que as páginas, vou tentar mostrar aqui, ó, elas, sabe, tem uma formatação um pouco estranha, ocupa demais assim a página, até lá no cantinho a diagramação é bem agressiva, a letra é pequenininha, então assim, você demora um pouquinho para avançar. Tem até algumas figuras que até faz avançar um pouquinho, mas essas figuras também não são coloridas, a página é branca, a letra é pequena, a diagramação é bastante agressiva, ocupa bastante a página. Então assim, eu até achava que esse livro não poderia ser muito caro não, sabe? O livro não tem orelha e o preço de capa dele é mais de R$100, assim, você consegue eventualmente promoção, eu comprei naquela feira da Unesp, mas eu acho que a Loyola aqui deu uma cravadinha, sabe? Podia aliviar um pouquinho no preço de capa, ser um pouco mais baixo, porque o material dele não justifica esse preço não. Então assim, é um bom livro do David Harvey. Quem quiser conhecer mais especificamente sobre a condição pós-moderna, é um livro interessante. Mas de toda maneira, assim, outros livros dele também tratam desse tempo histórico, mesmo que não utilize essa, vamos dizer assim, né, essa alcunha pós-modernidade, né? E são alguns até melhores. Por exemplo, A Loucura da Razão Econômica, O Enigma do Capital, Neoliberalismo, História e Implicações, Para Entender o Capital, livro 1, são todos livros que vão tratar muito bem do nosso tempo histórico, muito bem da pós-modernidade, não de maneira tão detalhada, e eu acho que são livros um pouco melhores. De toda maneira, é um livro sério, é um livro justo, é um livro correto, é um livro muito bem embasado, então eu recomendo a leitura sim, mas eu acho assim, para um leitor que já é um leitor calejado, sabe? Se você está começando ali a leitura de filosofia, economia e tal, eu acho melhor você ir um pouquinho devagar, ler outras obras, inclusive essas que eu acabei de citar, para depois chegar nessa aqui, porque essa é uma obra mais pesada. E, naturalmente, o que eu expus aqui no meu veredito foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece esse livro, Condição Pós-Moderna, do David Harvey? Conhece outras obras desse autor? Concordou com a visão que eu expus aqui? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!